Fala pessoal, tudo bem? Iniciamos agora a aula 4, onde discutimos sobre generalização e desempenho e feedback. Continuamos a construir uma resposta para a questão da proficiência tecnológica e a escolha de um computador. Dessa vez abordamos a faceta desse problema, discutindo a escolha de softwares básicos como os sistemas operacionais e os pacotes Office. Existem muitos softwares desse tipo disponíveis. Possuir conhecimento para poder compreendê-los e escolhê-los é fundamental, pois envolve tanto a questão computacional quanto relações políticas e econômicas. Isso é traduzido atualmente nas duas filosofias possíveis para softwares, livres e proprietários. Além disso, podemos arriscar uma possível classificação básica para os tipos de software, segundo as suas funcionalidades, como está aqui nesse gráfico. A gente divide os softwares em softwares de sistema e softwares de aplicação. Dentro dos softwares de sistema, nós temos o sistema operacional, sistemas de suporte e sistemas de desenvolvimento. Nos softwares de aplicação, a gente tem os de funcionalidades gerais e os de aplicações específicas. Nós vamos tratar, só para o caso que a gente está querendo discutir da motivação, o sistema operacional e dentro de funcionalidades específicas, o caso, o pacote Office. Temos a representação de duas grandes empresas representantes de suas filosofias de desenvolvimento aqui na tela. A Windows e a Linux. O símbolo do sistema operacional Windows, que está ali, da Microsoft, e o símbolo do Tux, que é o pinguim do símbolo do Linux. Os softwares proprietários, como o Windows, são desenvolvidos com o código-fonte fechado, ou seja, todos os direitos em relação ao seu desenvolvimento pertencem apenas à Microsoft, não permitindo que outros usuários modifiquem esse produto, por exemplo. Esse tipo de licença é conhecida como copyright. Em contrapartida, softwares como o Linux são desenvolvidos com código-fonte aberto. Isso quer dizer que qualquer usuário com conhecimento necessário pode propor e fazer alterações nesse produto, criando quantas versões forem possíveis do mesmo, desde que a referência seja feita, lógico, à fonte original. Esse tipo de licença de desenvolvimento é conhecida como copyleft. Você notou que ampliamos nesse momento a discussão do hardware e agora ela é a base para discutir também a questão do software? Quando ocorre essa transferência de contexto de um desafio, ocorre a fase de generalização. Além daquele conhecimento da aula 3 que nós já trabalhamos, agora necessitamos de outros para tentar compor uma resposta satisfatória ao desenvolvimento da fase de motivação. Feito isso, você, professor ou professora, pode explicar que um sistema operacional, o que é um sistema operacional, como ele gerencia as funções básicas de um computador, ou seja, como ele se configura como interface básica entre o usuário e o hardware. Deste modo, estabelece também uma fase de desempenho, pois com estratégias é possível recolher dos estudantes respostas que ligam a relação software e hardware. Para começar isso, é possível dialogar sobre o próprio Windows, pois sua presença é massiva em computadores pessoais no mundo inteiro. E uma questão suporte provocadora sobre ele poderia ser: o que justifica a presença tão grande do Windows em computadores pelo mundo? Por que isso não ocorre no mercado mobile? O trânsito pela racionalidade histórica desse sistema operacional e a descrição técnica dos componentes da sua versão do Windows 10 pode gerar um grande diálogo em torno da motivação inicial dessa disciplina. Ainda para complementar essa discussão, é preciso discutir sobre outros dois sistemas operacionais, muito presentes em computadores pessoais: o Mac Mojave e o Linux Ubuntu. A racionalidade por trás dos softwares proprietários da Mac é interessante. Além de proprietária, a Apple tem demonstrado uma grande preocupação na personalização dos softwares para seus computadores e a relação que esses softwares estabelecem com seus usuários. Além disso, vale destacar nesse ponto os sistemas operacionais como o Linux, em especial o Ubuntu. Esse sistema se apresenta como uma alternativa em software livre mediante seus concorrentes. A história da Linux revela uma racionalidade muito pertinente à discussão da escolha de um software e também vale discutir como os sistemas Ubuntu possuem relações técnicas de segurança e confiabilidade que confrontam seus concorrentes, sendo gratuito. Com isso, segue-se em planejamento para a discussão sobre os pacotes Office, que constituem a maior relação de uso de computadores no mundo atualmente. Discutir sua lógica é dialogar sobre o papel de leitores e editores de texto, planilhas, apresentações e gerenciamento de dados, entre outros. O Microsoft Office é o mais famoso de todos, com seus aplicativos como Word, Excel, PowerPoint, Access
e serviço de nuvem no OneDrive. Frente a isso, a Apple possui softwares como o Keynote, Pages e o Numbers, que por sua personalização podem apresentar resultados diferenciados em textos, apresentações e planilhas em comparação aos pacotes da Microsoft. Existe um pacote de software livre chamado de OpenOffice Apache, que também traz aplicativos com as mesmas funcionalidades, como o Writer, que é um leitor de editor de textos, o Calc, para leitura e produção de planilhas de cálculo, análise e apresentação de dados numéricos e gráficos, possui o Impress, para a criação e demonstração de apresentações, o Draw, para desenhos comuns em 3D, e o Base, para criar e modificar tabelas, formulários, consultas e relatórios, e o Math, para criar e editar equações em uma interface gráfica de usuário ou digitando diretamente no editor de equações. Mesmo nossa sociedade, sendo moderna e altamente integrada pelas tecnologias, como é possível ver nessa imagem, né? Qual é a porcentagem da população mundial que possui proficiência para compreender e interagir nas escolhas dentro desse contexto? Espero que com essa disciplina, baseado na construção de um evento de aprendizagem, você, professor ou professora, seja capaz de conduzir uma relação reflexiva e problematizadora aos seus estudantes, demonstrando aos mesmos que o conhecimento computacional, mesmo que básico, contribuirá para suas tomadas de decisões e interações cotidianas, como no caso, a escolha de um computador.